Então, pessoal, assim, né? O destino existe, sabe? A maior prova é que nós, seres humanos, estamos presos dentro desse planeta. Somos 7 bilhões de seres humanos e cada um vai fazer aqui sua função, né? Cada um vai fazer aqui sua missão. Vivemos em um círculo cíclico que se repete constantemente, não temos muito o que fazer, né? Quando você era um ser espiritual, estava no plano espiritual, você viu, né, toda a sua trajetória aqui através de quê? De um filme. O filme ele vai passando, você vai vendo o que vai acontecendo com você aqui na Terra e o que vai acontecer com você aqui na Terra, sabe? Mas quando você vem do mundo espiritual para o plano físico, terreno, logo sua mente é apagada, né? Você não consegue lembrar aí do mundo espiritual, de quando você era lá. E aí você fica aqui à mercê de revelações e de dons, de sonhos. E tem gente que fica aí tentando aí adivinhar ou querer saber do seu futuro através de presságio, né? Aí vai consultar aí cartomante, uma série de coisas aí para tentar saber como é que vai ser o desfecho do desenrolar do seu filme que um dia ela assistiu lá. Mas a única coisa que ela vai ter aqui na Terra é alguns flash, né? Porque nenhuma fonte dessa aí, elas são verdadeiras, sabe? Nenhum presságio desse aí é verdadeiro, tá entendendo? No plano espiritual, você vê tudo que vai acontecer com você aqui nesse planeta, nessa terra, nesse plano terreno, sabe? Então você vai fazer parte então de quê? De um filme, sabe? Um filme individual ou um filme coletivo. E o filme individual, você pode ser, né, um vaso de honra, né? Que um diretor de filme coloca um diretor de filme mesmo, de Hollywood, ele chama de artista. Já o vaso de desonra, ele chama de vilão, tá entendendo? Você não escolhe o seu papel. Aqui no planeta Terra, você não escolhe o seu papel. É o diretor, o mundo espiritual, que vai escolher o filme que você vai ingressar, sabe? Que você vai fazer parte, tá entendendo? Que você vai aí desenvolvê-lo. Você é apenas produto do meio. Você pode observar que Stallone, em um filme, ele veio e fez o filme como o quê? Como Rambo, né? Ele era uma espécie aí de vilão, né? Ele era uma espécie aí de desertor, de rebelde. E aí ele acaba ganhando uma chance, e aí nessa chance o desenrolar do filme mostra que ele tem uma grande aptidão e talento aí para a guerra, né? E aí ele consegue vencer várias batalhas ali, travando com um exército contra ele. Na verdade, um filme muito mentiroso, né? Que o homem só ganha para um exército, meu irmão. Só em filme mesmo. Mas ele mostra, né? Em outro filme, Stallone já vai fazer o quê? O papel de Rocky Balboa, que é um pugilista lá, tal, da década de 80, tal, inspirado em quem? Em Muhammad Ali, inspirado em grandes pugilistas como Evander Holyfield, Mike Tyson, entre outros aí, né? E aí estava em alta essa modalidade, hoje em dia que está em alta é o UFC. Então, o que que acontece? Você vê que Stallone, ele é real. Então, preste bem atenção nisso. O mundo de Stallone real é um. O mundo que ele vai desempenhar em filmes são outros, são papéis. A mesma coisa aqui, sabe? Aqui na Terra, você vem para a Terra para fazer, sabe? Fazer apenas papéis. Você é um figurante do mundo espiritual, tá entendendo? Você não passa aí de um avatar de carne, de um boneco, de um desenho animado. Você não passa de um videogame, né? De um boneco de videogame na mão deles. E o que que acontece? Acontece que
você pode ser artista ou vilão, vaso de honra ou vaso de desonra, tá entendendo? Mas você pode se perguntar assim: eu não quero ser vilão. Logo você não tem escolha. Você vem para esse mundo para ser o que o mundo espiritual quer que você seja. Você pode observar que Faraó, ele não fugiu e não conseguiu fugir, né, dos domínios espiritual que impôs sobre ele, sabe, uma figura de homem de poder para o próprio mundo espiritual, o próprio Deus o abater. Tá entendendo? E Deus foi lá e abateu ele, porque Deus fez Faraó para isso. Esse era o papel de Faraó. Faraó foi um vaso que para muitos de desonra, né? Isso também vai acontecer também com quem? Com Judas Iscariote. Muita gente condena Judas Iscariote e tal, mas se Judas Iscariote ele não traísse Jesus, a salvação não ia vir, meu irmão. Se os irmãos de José não pegassem José, né, aqueles vasos de desonra ali não pegassem José e o vendesse, provavelmente a nossa Bíblia, a história da Bíblia, acerca de vários assuntos aí, né, ia estar empobrecida, sabe, ia ser fraca, ia ser rasa, restrita e com muita pouca informação, sabe? Então, essas pessoas que são tidas como vaso de desonra, vaso de perdição, para muitos, elas são de suma importância. Por quê? Porque é ela que vai fazer o desenrolar da história. No final, José ele agradece aos irmãos dele, tá entendendo? E muitas vezes tem pessoas que só conseguem chegar aonde chegou muito por conta da pressão exercida pelos inimigos, que deu calor, que deu pressão, que perseguiu e fez com que essa pessoa ali chegasse ao topo do mundo, meu irmão. Porque se não tiver ninguém, um leão para escarregar uma pessoa, ela vai ficar ali, meu irmão, na mediocridade dela. Se não fosse as dificuldades, sabe, da vida, potencialmente a gente ainda, os seres humanos, íamos viver ainda no tempo das cavernas, né? E o máximo que nós íamos ter era as pirâmides, né? Sabe, você vê que antigamente aquelas pirâmides ali do Egito mostrava a imponência do Egito, o poderio colossal do Egito, em uma época arcaica. Hoje em dia, mesmo os arranha-céus lá de Xangai, né, na China, de Hong Kong, Nova York, né, Dallas, enfim, na França. Meu irmão, quando esses arranha-céus são apresentados no mundo, a beleza dele, a imponência dele ganha e muito em sofisticação contra aí as antigas pirâmides ali, né, do Egito, né, que ficou hoje como o quê? Como sarcófago, né? Ficou como elefante branco, mostrando que o mundo evolui, tá entendendo? E a gente vem selado, meu irmão, a gente não tem muito o que fazer, tá entendendo? A Bíblia diz assim, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, o que foi, tornará a ser, o que foi feito, se tornará a fazer, não há nada de novo debaixo do sol. Por que o sol? Porque o sol ele é o centro, como disse Nicolás Copérnico, né? O heliocentrismo, sabe? Ele é a teoria mais aceita que foi defendida por Galileu. E a Terra sai do geocentrismo, né? Sai do geocentrismo e começa então a trafegar aí na verdade, na vertente que Nicolás Copérnico e Galileu falou, né? E então nós temos o que agora? Nós temos o sistema solar com o Sol no centro, o heliocentrismo, que é o mais correto, e não o geocentrismo, que essa ideia do geocentrismo foi defendida aí pelos clérigos, né, romanos católicos, né, os papas e os padres, os pontífices católicos, e o geocentrismo, ele ficou sendo defendido, porém caiu por terra, porque a mentira tem perna curta, a verdade florescerá, está escrito em Eclesiastes. Aí o que é que acontece? O que o pregador, né, e escritor de Eclesiastes viu foi algo cíclico, que nós vivemos em um mundo circular,
É um mundo cíclico que tudo se repete constantemente, não temos muito o que fazer. O Sol, sabe, fica no seu centro, a Terra gira em torno de si mesmo, rotação em torno do Sol, translação, foram predestinados para isso, tá entendendo? E antes de você vir para a Terra, que você era um ser espiritual, você viu todo o seu filme aqui, meu irmão, tá entendendo? Você vê todo o seu filme, toda a sua trajetória de vida. Então, pessoal, o vaso, ele não pode escolher o papel que ele quer desempenhar, que ele quer ser, sabe? Se ele quer ser rico ou pobre, preto, branco, escolher sua altura, seu país, seu idioma, nada disso ele escolhe, sua família, tudo isso aí vem imposto, sabe? Vem embutido. Quando o espírito ele sai do plano espiritual, né, que é perfeito, e é batizado, adentra nesse mundo físico aqui, nessa dimensão que é o universo, dentro desse planeta Terra, o que é que acontece? Acontece que você logo, logo é apagado sua mente, sabe? Você não sabe qual o papel que você vai desempenhar aqui. Porque assim, não é você que escreve sua história. Quem determina sua história é o mundo superior, é o mundo espiritual. Eles que escrevem sua história. Veja o caso aí de Abraão. Abraão estava na dele lá e o mundo espiritual veio e falou: você vai ter um filho. Não só isso, sua descendência vai ser escrava em terra alheia, ou seja, em terra estranha, durante 400 anos. E isso aí, Abraão ficou meio que confuso, né? Porque, pô, como é que esse cara sabe tudo? Porque o anjo vive na quarta dimensão espiritual. Nós vivemos só em três dimensões, sabe? Em três dimensões que nos cabe. Altura, largura e profundidade. Um anjo é um ser de quarta dimensão, então ele vê todo o tráfego, todo o corredor da história aí, sabe? Então ele vê as coisas, eles assistiram tudo já. Por isso que nada pega os anjos de surpresa. Foi isso que o anjo disse ao pai de João Batista Zacarias: eu assisto diante de Deus. Então, o anjo já viu, antes de você assistir com o Brasil, em 94 ia ser campeão, né? A gente precisou assistir até o final para entendermos que o Brasil foi campeão. O anjo já tinha assistido isso, meu irmão, desde a fundação do mundo. Então, nada pega os anjos de surpresa. E quando o anjo deu o recado a Zacarias que ele ia ter um filho, o que foi que aconteceu? O anjo foi lá e punhou ele por conta da incredulidade dele. Então, voltando para o assunto de Abraão, o anjo disse a Abraão que até os filhos dele, a descendência dele lá na frente, ia ser escrava, né? Em terra alheia. E realmente foi. Depois de 200 anos, 300 anos, isso tudo aconteceu. E Abraão não teve muito o que fazer, né? Abraão nem existia mais, né? Mas ele não pôde evitar aquilo que foi imposto por um mundo que era superior a ele, que era um mundo espiritual, sabe? Então, Abraão, fez parte de quê? De uma história, de um enredo, sabe? Nós somos isso aí, nós somos desenho animado de carne, nós somos videogame no mundo espiritual. Não podemos fazer absolutamente nada. Aí você vai ver também o caso de José, né, que já entra dentro dessa mesma rede de história aí de Abraão, porque Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera os 12 filhos, um deles é José, que vai parar lá no Egito, se torna aí o segundo homem mais poderoso do Egito, e ele fez parte sem ele querer, meu irmão. Sofreu tudo que teve que sofrer e infelizmente estava dentro do destino dele, sabe? Então o destino existe, como eu falei a você. Teve um rei chamado de Rei Edipo, né? Conta uma história aí, história grega, né? O Rei Edipo, na tentativa de ele fugir aí do seu destino, ele acabou abraçando o seu destino, tá entendendo? E mostrou que ele não teve muito o que fazer. Isso também aconteceu com quem? Isso aconteceu com Abraão, tá entendendo? O destino de Abraão e da descendência dele estava selado. O destino de Jó estava selado. Jó tinha que passar pelaquilo ali. O mundo espiritual se reuniu nos planos espirituais e ali eles decidiram o que ia fazer com o Jó. Jó, assim como José, passou realmente umas situações difíceis, mas no final eles foram honrados, porque Deus ele tem propósito
em todas as coisas. Você vê que o rei Acabe, né, que foi um rei meio que perverso aí, meio que rebelde, esse rei Acabe, o que é que vai acontecer com ele? Ele é o rei, né, de Israel, cuja capital era Samaria. O que é que acontece com esse rei que a mulher dele era Jezabel? Ele não tinha muita moral com Deus, né? E aí ele foi querer participar de uma guerra. Ele queria ir para uma guerra. Porém, teve um profeta chamado de Micaías, que Micaías disse que ele ia ser morto lá, né? Como ele percebeu que Micaías era homem de Deus, o que foi que aconteceu? Ele foi e chamou Josafá, que era o rei de Judá, cuja capital era Jerusalém, e falou assim com Josafá: fique com as vestimentas de reis, que eu vou ficar de forma comum, vou ficar como um mendigo, você ficar como rei e eu fico como um mendigo, nem como um comum vou ficar. Por que ele fez isso, Acabe? Acabe fez isso na tentativa de driblar, sabe, aquilo que estava destinado a ele. E ele não conseguiu, irmão. Ele não conseguiu, sabe? Mesmo Josafá na guerra, ele foi poupado, a guerra se acirrou contra Josafá. Josafá clamou a Deus e Deus deu livramento a Josafá, porque aquela morte não era para Josafá, era para quem? Para Acabe. E Acabe não poderia driblar daqui da terra o mundo perfeito, o mundo espiritual, que rege todo esse mundo aqui. Eles regem as quatro forças do universo, sabe? E ele rege o planeta Terra, em torno do Sol, translação, e navegamos aqui nesse planeta, né? Na rotação e na translação aqui no universo, quem faz isso acontecer é o mundo espiritual. Então, é ele que faz todo o destino, sabe, das coisas. Então, o rei Josafá, na tentativa de driblar o mundo espiritual, ele tentou ali se vestir de mendigo no meio da batalha e tal. Ele ia passar desapercebido, mas uma flecha subiu, né, a qual o arqueiro arqueou a flecha e lançou ao acaso, né, foi lançada ao acaso. Essa flecha encontrou, subiu e desceu e encontrou ali, sabe, uma brecha, uma fenda, no meio de tanta gente brigando, guerreando ali um contra o outro, sangue dando até o joelho. Infelizmente achou ali uma brecha, uma fenda na armadura ali do rei, que ele estava vestido de mendigo, porém estava com armadura, né? Nada, nada menino ele era, né? Ele era muito sabido. E mesmo com toda a sabedoria humana dele, ele foi atingido. A flecha penetrou e acabou ele, Josafá, ou ele, Acabe, né? O rei Acabe de Israel, não Josafá, mas o rei Acabe de Israel foi se morto conforme Micaías tinha falado. Ou seja, ele foi selado, não tinha muito o que fazer, sabe? E aí a gente tenta driblar os nossos destinos, mas muitas vezes não tem como. Por exemplo, você pede, você nasce sem pedir, né? Você nasce sem pedir e morre sem querer. É o destino, meu irmão. Você envelhece nesse meio tempo. Ninguém quer envelhecer, mas está envelhecendo. O destino. A Terra gira em torno de quê? De si mesmo, o destino. A Terra navega em torno de quê? Do Sol. Translação, o destino. Ou seja, tudo aqui está pré-programado por uma força espiritual qual nós não podemos fazer absolutamente nada, sabe? Você pode observar que o ventilador ele é feito com um propósito, um destino. Já o ar-condicionado é feito com outro propósito, um destino. A geladeira é feito com outro propósito, um destino. A televisão é feita de outro propósito, com um destino. Ou seja, cada eletrodoméstico nas nossas casas nos atende de acordo com determinado tipo de propósito. Você nunca vai ligar e assistir na geladeira, até agora o que eu sei é isso. Possa ser que mude, mas ninguém vai ligar na geladeira como se fosse uma televisão. Ou seja, as coisas, elas têm propósito, elas têm destino, sabe? Elas têm sim finalidades, ok? Então o destino ele existe. Então Jó ele temia muito. Veja o que Jó disse. O que Jó temia, né, veio sobre ele. Por quê? Porque quem dirige esse mundo físico é o mundo real, é o mundo espiritual. E é esse mundo, né, que nos criou, que nos fez, que
eles é que dirigem esse mundo aqui. Porque esse mundo, na verdade, ele é infinitamente superior ao nosso mundo, sabe? E Platão, ele teorizou veja o que Platão teorizou. Você vê que Platão não era um homem assim de, sabe? Platão não era um homem de, não tinha contato nenhum, né? Era um filósofo. Ele não teve contato nenhum com o cristianismo, sabe? Nem com o judaísmo. Mas veja o que Platão teorizou. Ele teorizou o mundo das ideias. O que é o mundo das ideias? O mundo das ideias, meu irmão, é um mundo perfeito, sabe? Mais que perfeito. Usamos o poder da imaginação para materializar tudo que existe no mundo perfeito, no mundo mais que perfeito, que é o mundo espiritual. Ou seja, extraímos do mundo perfeito, do mundo mais que perfeito, e trazemos, e traduzimos e convertemos tudo que existe para o nosso plano, para o nosso mundo, tá entendendo? Ou seja, na nossa imaginação, né? Se pensamos em avião, se pensamos em navio, se pensamos em aeronaves, em TVs, se pensamos em qualquer coisa, isso já existia onde? No mundo espiritual, sabe? E esse mundo espiritual, de alguma forma, coloca isso dentro da nossa mente e a gente começa a processar isso para o mundo físico, converter isso para o mundo físico. E à medida que você vai processando isso para o mundo físico, você vai aperfeiçoando, tá entendendo? Você vê que a televisão antigamente era de turbo, né? E tinha sinal analógico. Hoje o sinal é digital. Hoje nem mais LED é 4K, 8K, não sei o que de K, parede DK, OLED, enfim. Você vê que houve uma evolução drástica. Você vê que Henry Ford, né? Os primeiros carros que ele fez, na mente dele, o máximo que ele pôde fazer para traduzir os carros, na mente dele, foi aqueles carros arcaicos antigos, né? Que rodavam ali na cidade de Nova York dos Estados Unidos, Manhattan, enfim. Mas hoje os carros, meu irmão, eles evoluíram tanto que você vai pegar uma Lamborghini, sabe? E você vai ver a evolução da Lamborghini, da Ferrari, certo? De entre outras marcas aí que você vai ver a evolução do carro, carros que são incríveis, sabe? Então, a evolução, ela na verdade é um processo que vai aí ganhando segmento, tá entendendo? Na história humana. Mas isso existe aonde, segundo Platão, no mundo das ideias. Os seres humanos só conseguiu, né, viajar de avião porque já existia isso dentro da mente, acoplada, embutida na mente humana. Só que ao traduzir não tínhamos ferramentas para aquela época. Então a ciência ela foi capengando, capengando, rodando, rodando, e aí ela foi então se encontrando. E se encontrou hoje que demos uns grandes passos, né? Agora a gente quer, o cientista quer na verdade agora, é assim, eles querem desbravar o universo. Porque aqui na Terra muita coisa já foi conquistada, né? Mas falta conquistar muitas coisas e descobrir muitas coisas ainda na Terra. Mas isso é o mundo das ideias. Por quê? Porque vem do mundo superior. Qual é o mundo espiritual? O mundo espiritual. O mundo superior, o mundo espiritual é o mundo superior, sabe? E quando o mundo superior ele envia as informações aqui para a Terra, para nossa cachola, né, nossa mente, os homens da Terra eles vão então processando. A cada época ele vai melhorando, aperfeiçoando aí as suas invenções. E hoje nós temos TVs, aviões, carro, tudo por conta de quê? De alguma espécie de protótipo arcaico que criamos, mas que já existia na nossa imaginação e que foram se aperfeiçoando a cada evolução. Por esse motivo, irmão, Deus fez combinações também de quê? De arquetipo biológico através das árvores biológicas genéticas, para com que nós, seres humanos, viéssemos existir, sabe? E
cada um conforme a sua missão. Tá entendendo? Por exemplo, para surgir Pelé, houve várias combinações, né, da árvore genealógica aí que foram se trocando, sabe? Foram se trocando e foram navegando na árvore genealógica até chegar no pai de Pelé e na mãe de Pelé, que cruzaram, que fecundaram e geraram o quê? Pelé, o rei do futebol. Aí Pelé nasce com o quê? Com os dons e talentos embutidos pelo mundo espiritual, mas em um corpo preparado para ele ser rei, diferenciado, tá entendendo? Isso vai acontecer com Elvis, isso vai acontecer com Michael Jackson, isso vai acontecer aí com grandes gênios aí, né? Como Steve Jobs, isso vai acontecer também com Carl Sagan, isso aí vai acontecer com Karl Marx, isso aí vai acontecer com, né, com Jim Jobs mesmo, com Elon Musk agora, né, com esse Bill Gates, sabe? Aquele outro cientista também chamado de Albert Einstein, Sigmund Freud, Steve Hawking, né? Então, esses homens aí, eles só receberam a inteligência dele, não foi à toa não, porque eles foram melhorzinhos, eles foram bonzinhos, não. Eles receberam aquilo porque o mundo espiritual preparou o lugar onde ele ia nascer, em que país ele ia nascer, sabe? E a forma do corpo dele, como eles iam ser. Tá entendendo? Você vê que o corpo de Pelé é um corpo que realmente ele parece que foi geneticamente abençoado, aonde o mundo espiritual acopla ali o talento de um homem que ia ser rei do futebol. E isso acontece com Michael Jackson, isso também acontece com os gênios. Você vê que Albert Einstein, ele na verdade, ele tem um corpo diferenciado e um cérebro diferenciado, sabe? Você vê que Stephen Hawking também, pela mesma coisa. Então, as misturas genéticas, elas têm sim um grande significado. Porque, assim, ó, uma pessoa gorda, ela nunca vai ganhar uma corrida de 100 quilômetros. Uma pessoa que pesa 120 quilos, então o corpo dela não condiz com aquilo que está sendo imposta a ela. Tá entendendo? Aí é necessário, então, o que? É necessário a pessoa também ser abençoado geneticamente. Mas essa bênção genética, ela não vem no parte de eu e de você, não. Sabe? Ela parte através do que? Da árvore genealógica. É por isso que os judeus, eles, sabe, eles tinham muito segredo com a árvore genealógica. Ele tinha muito assim, muito respeito à árvore genealógica, sabe? Porque era a árvore genealógica que ia produzir o quê? Um homem valente. Era a árvore geológica que ia produzir um homem capaz, sabe? Um homem capaz de receber uma entidade espiritual, sabe? Uma virtude, um poder, sabe? Porque nem todos somos capazes aí de receber aí virtudes espirituais para compor, né? Para poder comportar, acoplar dentro de nosso templo, dentro de nossa matéria. Porque precisamos dessas combinações genealógicas, dessa árvore genealógica, a qual os 23 cromossomos vai contar em muito, porque são 23 cromossomos do pai e são 23 cromossomos da onde? Da mãe. Todos eles foram fruto de uma série, sabe, de combinações genéticas, sabe, de cromossomos até o ajustamento final dos pais que deram então os seus cromossomos que somados são 46, 23 do pai e 23 da mãe, sabe? E aí sim, aí que vai nascer no seu tempo o gênio, sabe? Aí que vai nascer no seu tempo o homem diferenciado, sabe? Como nasceu o rei do futebol, Pelé, como nasceu Elvis,
como nasceu Michael Jackson, como nasceu Albert Einstein, Sigmund Freud, Steve Hawking, Steve Jobs, Henry Ford, nesses gênios aí, Thomas Edison, Nikola Tesla, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, todos esses homens, eles tinham sim o corpo perfeito para aquele tipo de atividade, tá entendendo? Como eu falei a você, uma pessoa gorda não tem capacidade nenhuma de correr 100 metros, sabe? Então assim, é a mesma coisa, né? Cada animal, cada macaco é seu galho. Sabe que uma tartaruga não foi feita para correr, já um guepardo foi, tá entendendo? Então assim, somos produtos sim do meio. Ninguém pediu para nascer, como também ninguém pede para morrer, mas infelizmente fomos selados, né, conforme Jó diz. No livro de Jó, no capítulo 37, versículo 7, está escrito: Pois Deus sobre os homens selo, pois Deus sobre os homens selos, tá entendendo? Então, nós já viemos para cá selado, o nosso destino traçado. E pôs Deus sobre os homens selos, para conhecer a cada um dos quais fez. Então não temos muito o que fazer, né? Então Deus pôs selo na gente, cada selo indica um destino. E não temos muito o que fazer, porque as coisas aqui são cíclicas, se repete. A Terra gira em torno de si mesmo, rotação, um destino. A Terra gira em torno do Sol, translação, um destino. O ciclo da chuva se repete, né? Evaporação, condensação e precipitação, e se repete de novo. E o escritor de Eclesiastes falou, né, que não tem nada de novo debaixo do sol. O que foi se tornará a ser, o que foi feito se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Então as coisas são cíclicas, se repetem, ganham versões diferentes, sabe? E nós, seres humanos, somos o quê? Produto dessa situação. De uns simples átomos a incalculáveis galáxias, somos dominados por entidades espirituais superiores a nós, ao qual nós não podemos fazer absolutamente nada, sabe? Você não enxerga nada além do que você consegue ver. Porque nós somos seres humanos, fomos projetados para enxergar com limites. Sabe, você não consegue enxergar o que está atrás de uma parede. Já um anjo, ele consegue não só ver o que está atrás da parede, como ele pode escanear isso, seu corpo, e ver seus órgãos. Não só isso, ele pode dar zoom, sabe aquele zoom que a gente dá no celular, dá na televisão, dá no computador, aumentando aí e muito a sua... E não perder nenhuma resolução. A gente perde resolução porque somos humanos, somos imperfeitos. Quando você vai abrindo os olhos, você vai vendo que a imagem vai ficando meio turva, né? Vai ficando meio estranha, vai ficando meio assim, desconfigurada. Um anjo não, um anjo ele tem capacidade de ver além do nosso tempo, porque ele já assistiu todos os nossos filmes aqui e sabe o destino de cada um a qual nós fomos selados. Ele pode atravessar a parede e também pode nos avisar muita coisa. Mas como é que eles vão nos avisar? Eles vão nos avisar através de quê? De sonhos. Tá entendendo? Através dos sonhos é que eles vão sempre estar conectados com a gente, falando com a gente. Descortinando então o futuro, como aconteceu com o profeta Daniel, né? O profeta Daniel foi descortinado o futuro e ele viu as 4 potências que ia surgir aí depois de Babilônia. Ele viu Babilônia de Nabucodonosor, caiu na época de Belsazar para Ciro. Depois, né, os sírios, os persas, perderam a guerra para Alexandre o Grande. E mais tarde, Alexandre, que não existia mais, os seus 4 generais perderam aí para Roma, né? Então, Daniel viu além do futuro, porque o mundo espiritual fez isso, fez ele enxergar além do futuro. É por isso que as profecias de Jesus já mostravam o destino selado do Cristo, que era Jesus.
Você vê que nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque quando foram quebrar, ele já estava morto e isso impediu que o soldado quebrasse ali, né, o joelho de Jesus, mostrando que de forma cirúrgica, né, e com riqueza aí, com riqueza com riqueza de detalhes, as profecias elas foram sim se concretizando, ganhando desfecho, tudo dentro do padrão do mundo espiritual, ao qual eles já tinham predestinado antes da fundação do mundo. Se você acredita em predestinação, é fato. E se você não acredita em predestinação, isso aí já é um problema seu, porque a predestinação é um fato. Então o próprio Jesus, ele tentou orar, né, para mudar aí a sua predestinação, mas infelizmente ele não foi ouvido. Ele falou: Pai, se possível fora, afaste de mim esse cálice, mas infelizmente não foi. E ele teve que cumprir aquilo que ele veio para poder fazer: morrer na cruz e dar salvação à humanidade. As profecias apontaram, certo? Todo o discurso, né? Todo o curso da vida de Jesus, que era o Cristo. Eles viram o desfecho aí. Os profetas viram o desfecho do Cristo ao qual ele nem sabia quem era, sabe? Alguns podem chamar isso de déjà vu, né? Você recebe um dom espiritual, né? Um dom espiritual. Tem pessoa que interpreta, né, o dom espiritual como se fosse um déjà vu, ou seja, já visto. Outros já acham que é premonição, né? Outros acreditam em precognição. O que são essas coisas? Tudo isso aí não passa de um simples flash do filme que você já tinha assistido quando você era um ser espiritual nos planos espirituais. Você já tinha assistido todo esse filme. Então, quando você vê, sabe, assim, déjà vu, né, ou déjà vu, premonição, precognição, o que aconteceu com os Mamonas Assassinas, é porque eles já tinham visto esse filme lá, sabe? Eles tinham visto esse filme lá. E aí, quando chega aqui, as coisas eles vão se combinando, sabe? Elas vão se ajuntando, vão se agregando para formar o desfecho da história. E no caso dos Mamonas Assassinas, aqueles 4 jovens eles se conheceram, né? Cada um de um lado, cada um era de um lugar, cada um era de um tipo de região. E eles se uniram, né? Por um intuito só, e aí formaram a banda. Mas antes, aqui na Terra, cada um era um personagem físico, né? Mas no mundo espiritual, eles eram seres espirituais e viram o filme que realmente ia acontecer com eles. Tanto é que tanto Dinho como o outro teve premonição. E aí eles não podem mudar o rumo, o discurso de sua história. Acabou acontecendo a tragédia. Isso também aconteceu com a Chapecoense, né? A Chapecoense, né, aquela defesa daquele goleiro ali, da Chapecoense, selou de forma definitiva a morte aí de toda a tripulação daqueles jogadores e da delegação da Chapecoense. Tá entendendo? Porque existe sim, se você não sabe, existe ali as mortes coletivas. E as mortes coletivas é isso. Aconteceu com o Titanic, aconteceu no Holocausto, aconteceu nas guerras. São mortes coletivas onde o mundo espiritual vai recolher todos esses espíritos, tirando da matéria, mas depois vai recompor esses espíritos, sabe, para reformar a terra, sabe, e cada um agora em uma nova versão, né, vai aqui fazer um novo papel. E as coisas não mudam, é cíclica, como eu falei a você. O sol gira, gira, gira e não muda, como disse o escritor de Eclesiastes, né? Não há nada de novo no sol, tá entendendo?
Por esse motivo, Deus fez combinação de arquetipos biológicos, tá entendendo? Para poder cada ser humano vir para aqui com uma certa missão e receber o ser embutido nele o dom e o talento para esse mundo, tá entendendo? Alguns podem chamar isso de déjà vu, já falei aqui, né? Tal, mas tudo isso aí são flashes de filme que você já tinha assistido no mundo espiritual. E aqui na Terra, tecnicamente chamamos de déjà vu, de premonição, precognição. Isso aí são flashes que você, quando estava no plano espiritual, antes de vir para a matéria, você já tinha visto isso tudo, né? Porque assim, já está tudo traçado, irmão. Tudo bem definido e tudo bem predestinado e destinado. Não temos muito o que fazer. Nem Jesus mudou o curso de sua vida, né? O que foi imposto sobre ele aconteceu. Vivemos da mesma forma que Jesus, irmão. Vivemos em uma mega rede de efeito borboleta. Um acontecimento pode resultar em vários acontecimentos, sabe? Por exemplo, você pode muito bem, né? Tem pessoa que morre individualmente. O que é isso? Quando chegar o dia dela, pode morrer, né? A morte é assim, ó. Entramos para esse mundo através da mulher, mas para sair, a morte tem um exército com ela. Pode morrer afogado, soterrado, sabe? De qualquer coisa você pode morrer, até de susto. Mas a pessoa pode morrer individualmente, sabe? Uma pessoa que atira contra a outra, na verdade, ela não, humanamente ela está matando a pessoa, mas espiritualmente ela está libertando o espírito. Então, o espírito liberta, ele vai para os planos espiritual. A matéria fica aqui na Terra. E quem libertou ela vai agora arcar com as consequências desse mundo. Tá entendendo? Então, quando existe a rede, né, que é a morte coletiva, as coisas vão se combinando, tipo assim, Titanic afundou. Meu irmão, tinha gente de tudo que é lugar ali, gente de tudo que é nacionalidade ali. Mas Titanic, com a sua divulgação, agregou, puxou para aquela rede, meio mundo de gente, eu acho que era 3.700 pessoas, 800 pessoas, que quase morreu a tripulação toda. Elas foram chamadas para ali, sabe? E ali elas foram, na verdade, sofreram o naufrágio, né? Titanic bateu no iceberg, não chegou no seu destino como eles queriam e acabou ali só sobrando 700 pessoas, o número de Deus, número 7. Mostrando que o mundo espiritual coordena toda a história da humanidade e que nós não passamos de boneco de barro. Nós não passamos de desenho animado de carne. Somos videogame na mão do mundo espiritual, a qual o desfecho de tudo é para a glória de Deus. Os vasos de honra e os vasos de desonra. Aqui somos simples assim. Seres que vêm para esse mundo de forma cíclica, né? Recompor aí os 7 bilhões de seres humanos para a honra e glória de Deus. E cada história é uma história diferente, com versões diferentes, mas o espírito é o mesmo. Tá entendendo? Deus não faz mais nenhum espírito, o espírito é o mesmo. Tá entendendo? O espírito, ele vai ganhando versão nas carnes, tá entendendo? Nas matérias, nos templos. Uma hora o espírito é uma pessoa em um filme, no outro filme ela já é um rei, no outro filme ela já é isso, no outro filme ela já é um plebeu, no outro filme ela já é um pugilista, no outro filme. E aí vai, sabe, já foi escravo, já foi tudo. Não tem muito o que fazer. Não muda nada aqui, irmão, como disse o escritor de Eclesiastes. Não há nada de novo na terra. Tá entendendo? Então as coisas são cíclicas. O destino, meu irmão, viemos para cá predestinado, destinado e com missões para determinado tipo de coisa. Não temos muito o que fazer.